Olá, boa noite, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o cientista político Antônio Lavareda entrevistamos o governador da Bahia, Rui Costa. Muito obrigada, governador, por sua presença aqui. Eu sei que o senhor está enfrentando enormes dificuldades aí na Bahia, nessa pandemia. Antes da gente começar nossa conversa, vamos dar uma olhada em pesquisas que o professor Antônio Lavareda trouxe aqui para a gente. Eu não entendi. A pesquisa avaliou a atuação do presidente e dos governadores no enfrentamento ao coronavírus. 22% dos entrevistados consideram ótima ou boa a atuação do presidente Jair Bolsonaro. 22% consideram regular. 53% ruim ou péssima. 2% não sabe, não responderam. Sobre a atuação dos governadores, 39% dos entrevistados consideram ótima ou boa, 35% regular, 23% ruim ou péssima e 3% não sabem, não responderam. Bem, governador, eu queria começar lembrando de uma frase que o senhor falou para mim na semana passada, numa entrevista que eu fiz com o senhor para a Folha de São Paulo. O senhor falou o seguinte: em 2 semanas o Brasil pode mergulhar no caos, entrar em colapso. Muitas medidas foram sendo tomadas pelos governadores nesses últimos dias. Queria que o senhor me dissesse se o senhor acredita que essas medidas são suficientes para evitar o caos. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador João Dória fechou diversas atividades por 15 dias, mas os médicos do próprio comitê de saúde que o esteve estão dizendo que isso é insuficiente, que isso vai durar pelo menos 30 dias. Como é que o senhor está vendo a situação agora? Olha, Mônica, infelizmente, aquela declaração que eu lhe dei, ela está se materializando em todos os estados brasileiros. Eu assisti hoje entrevistas do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assisti agora de noite do Zema, e o colapso vai se espalhando pelo Brasil como era previsto. E o Brasil não precisava passar por essa situação. E eu faço questão de relembrar que lá em setembro, a Pfizer ofereceu 70 milhões de vacinas ao governo federal, que não aceitou. No mês de dezembro e janeiro, nós sinalizamos que tínhamos um pré-contrato com a Sputnik de 50 milhões de doses, que garantiria até fevereiro ter colocado aqui 10 milhões de doses no Brasil. Enfim, nós já éramos para ter vacinado as pessoas idosas, até porque 77%, Mônica, das pessoas que estão nas UTIs hoje da Bahia, e deve ser mais ou menos esse número no Brasil, são pessoas acima de 60 anos de idade. Então, se nós tivéssemos avançado na vacinação, pelo menos dos idosos, o Brasil não estaria passando por esse colapso no sistema de saúde. E as medidas, infelizmente, elas buscam apenas minimizar o efeito catastrófico e minimizar o prejuízo com as vidas humanas, que, inevitavelmente, o Brasil já demonstrou que está se materializando. Hoje foram mais de 1.900 óbitos declarados, ontem já tinha sido o segundo maior dia. Então, nós, infelizmente, nos próximos dias, vai ser uma sucessão de números de recorde de mortes. Infelizmente, é a tragédia anunciada. Olha, governador, eu ia deixar o assunto das vacinas para depois, mas como o senhor já tocou nesse assunto, quer dizer, realmente a Pfizer prometeu para o governo brasileiro no ano passado, agosto, setembro, que poderia entregar 70 milhões de doses até junho. Só que hoje, no anúncio que foi feito da negociação atual da Pfizer com o governo, eles estão falando em 9 milhões de doses até junho, e o restante para o segundo semestre. A Sputnik, se não me engano, o senhor conversou com eles, falou em 10 milhões de doses para março, abril, maio, lá por maio. Quer dizer, isso não vai resolver o nosso problema absolutamente, não é assim? Ô, Mônica, o mundo não ia ficar parado esperando o Brasil. Lá em dezembro, quando nós assinamos o contrato, o pré-contrato com a Sputnik, eles estavam fornecendo a cerca de 10 países do mundo. Hoje, eles já fornecem a mais de 40 países. Eles não manteriam vacina estocada esperando o dia
que o governo brasileiro ou que a Anvisa resolvesse aprovar e comprar as vacinas. Então, o Brasil, infelizmente, está ficando para o final da fila. Eu me reuni na sexta-feira com a Pfizer, me reuni com a Sputnik e segunda-feira me reuni com a Johnson. E eles disseram que estavam negociando com o governo brasileiro. E eu perguntei qual era o volume que eles teriam para o Brasil. Ele disse, olha, governador, nós não podemos revelar que estamos sob sigilo com negociação com o governo brasileiro. Agora, o número será tanto menor quanto mais demorar a negociação, porque todos os dias nós estamos fechando o contrato com os países. E é evidente, aqueles que assinam o contrato primeiro vão ser os primeiros da fila, os que deixam para depois vão para o final da fila. Então, o Brasil, infelizmente, está ficando para o final da fila, porque foi o último ou um dos últimos a negociar a vacina. Os países da América todos já estão sendo vacinados, o México, a Argentina, o Uruguai, o Chile. E o Brasil, infelizmente, decididamente, vai ficar com o troféu do país que pior cuidou da saúde pública nessa pandemia. No mundo inteiro, o Brasil, acho que já ganhou esse troféu. Os Estados Unidos estão passando esse troféu para o Brasil, que até dezembro era os Estados Unidos. E eu peço ao senhor do Bonfim, a irmã Dulce, que nós não ultrapassemos os Estados Unidos em óbitos totais. Digo isso porque nós estamos chegando a 260 mil, eles têm 500 mil, mas no ritmo que vai é só rezando mesmo para Deus e pedindo ajuda de todos os santos para que a tragédia não seja ainda maior. Governador, há uma reclamação generalizada sobre a ausência de coordenação do governo federal nesse processo da pandemia. O ente nacional que devia coordenar as ações dos entes subnacionais. E muitos se perguntam, é uma conjectura corrente, como é que estaria esse nível, esse padrão de número de óbitos, sobretudo, se tivesse ocorrido essa coordenação. É óbvio que é difícil fazer essas conjecturas contrafactuais, mas 3 professores de 3 universidades diferentes, Universidade de Lausanne, Universidade de McGill e Universidade de Santa Clara, fizeram um estudo dos diferentes padrões de coordenação, né, entre governos nacionais e governos locais em diferentes países e chegaram à conclusão, desenvolver um modelo e, focando o caso específico norte-americano, eles chegaram à conclusão que 2/3, no ano passado, final do ano passado, 2/3 das mortes ocorridas naquele país teriam sido evitadas se o governo federal, de fato, tivesse assumido a coordenação dos entes subnacionais, ou seja, estados e cidades, municípios e equivalentes naquele país. No caso brasileiro, se nós fôssemos aplicar essa mesma proporção, 2/3, isso significa basicamente que poderiam ter sido poupados até o dia de hoje 170 mil vidas. O senhor acha que essa proporção seria a mesma no caso brasileiro? Como é que o senhor vê isso? Na verdade, eu acho que teríamos poupado muito mais vidas, porque não é só falta de coordenação que aconteceu. Eu diria que nós tivemos as autoridades federais e o presidente da República como um grande aliado do vírus. O vírus tinha um grande aliado no Brasil, que foi o presidente da República. Isso não é retórica, basta olhar os fatos. Relembro aqui, no primeiro mês da pandemia, nos primeiros dias que a pandemia chegou na Bahia, que nós mobilizamos uma equipe para monitorar o aeroporto de Salvador e medir, Lavadeira, a temperatura das pessoas que chegavam e fazer o teste para saber se a pessoa estava com Covid ou não. Fizemos durante 3 dias. Conseguimos identificar dezenas de pessoas que estavam desembarcando dos aviões com febre e com Covid, e orientar essas pessoas imediatamente a ficar em quarentena e avisar os outros que viajaram no avião com eles que tinham passageiro com Covid. O que fez a Agência de Vigilância Sanitária? Ajudou o Estado da Bahia? Agradeceu? Não. Entrou na Justiça para impedir que a Bahia medisse a temperatura e fizesse o teste no aeroporto. E conseguiu liminar judicial suspendendo a ação do Estado da Bahia. E ao longo da pandemia foi isso que aconteceu. O presidente provocou aglomeração, disse e recentemente que a máscara faz mal para a saúde, ou seja, pedindo para as pessoas tirarem a máscara,
atrasou deliberadamente a aprovação e o uso de vacinas. Então, não foi só uma ausência de coordenação. Eu diria que a presidência da República se comportou e atuou todo o período como um grande aliado do vírus. O Brasil não precisaria estar passando por esse colapso nesse momento. Se era inevitável, e era inevitável, a contaminação do ano passado, esse repique, essa nova onda era absolutamente previsível e era dispensável. Bastava ter aceitado as negociações e, como os outros países fizeram, antecipar a vacinação assim que as vacinas começaram a ser feitas no mundo. Nós estamos em março e agora estamos engateando no percentual de vacinação. Então, eu diria que é muito pior do que a ausência de coordenação. A postura foi sempre de aliado do vírus, inclusive na indicação de remédios que não tinham qualquer efeito para curar as pessoas. Imagine hoje, nós temos já várias vacinas e o presidente fala de mandar delegação para sondar um spray, que Israel teria um spray milagroso para salvar do vírus. A essa altura do campeonato, em vez de agilizar a vacina, nós ainda estamos atrás de algum remédio milagroso ou de algum spray milagroso no mundo. Governador, na ausência do volume de vacina necessário, todos os especialistas apontam as medidas restritivas como as mais indicadas, restritivas de circulação e de aglomeração de pessoas. Mas isso é muito duro para as autoridades estaduais e as autoridades municipais também. No caso da Bahia, especificamente, qual é o tipo... O senhor pode descrever para nós aí, sinteticamente, as dificuldades que o senhor tem encontrado diante de segmentos produtivos, interesses econômicos, prefeitos mais recalcitrantes? Como é que se dá efetivamente esse processo de implantar essas medidas no seu estado? Lembrando, só para concluir a pergunta, que quando nós vimos naquela tela do início que 22% aprova o comportamento do presidente na pandemia, especificamente, isso significa 33 milhões de brasileiros e, com certeza, uma porção proporcional, pelo menos, deles no seu estado. Como é que tem sido esse desafio? Na Bahia, graças a Deus, a reprovação do presidente é muito maior do que a média nacional e a aprovação dele aqui é muito menor, sempre foi desde o início do governo e agora está pior ainda. Mas eu diria, Lavareda, que a situação ela é muito difícil. O ano passado nós conseguimos adotar essas medidas paulatinamente, tanto é que tivemos um êxito grande. Levamos 6 meses de pandemia para o último município da Bahia ser contaminado. Foi quase no mês de outubro, final de setembro, início de outubro, que o último município foi contaminado. Nós suspendemos o transporte intermunicipal, fizemos medidas restritivas pontuais, ou municipais ou regionais, e conseguimos fazer isso bem ao longo do ano. Infelizmente, na virada do ano, somou-se aí talvez um sentimento estimulado pelo verão, pela presidência, de que o vírus tinha ido embora e as pessoas baixaram a guarda completamente e, junto com o verão, junto com as festas de final de ano, houve um processo de acelerar a contaminação e uma resistência de parte da população, especialmente o setor empresarial, em fazer qualquer medida restritiva. Nós adotamos aqui o toque de recolher por 4 dias seguidos, a suspensão de atividade comercial não essencial por 4 dias seguidos. Estendemos agora o toque de recolher, que é uma medida absolutamente eficiente, até o dia final de março. E na região metropolitana está suspenso a atividade não essencial até segunda, às 5 horas da manhã. Nós estamos vivendo uma situação de pré-colapso e hoje, no dia de hoje, tinham quase 400 pessoas aguardando UTI na Bahia. As UPAs estão cheias, os hospitais municipais estão cheios, aguardando regulação. E, portanto, nós estamos fazendo hoje, ontem e hoje eu fiz reunião com mais de 250 prefeitos da Bahia, via internet, reuniões por região,
para organizar medidas específicas em cada cidade, em cada região, e para tornar efetivas essas medidas e a gente conter esse número crescente do vírus. Tem um elemento, Lavaredo, importante, que essas novas cepas elas são mais contagiosas e mais agressivas. Vou dar um dado objetivo. O pior mês do ano passado tinha sido o mês de julho. Nós tínhamos 30 mil casos, o que a gente chama de casos ativos. E, nesse momento, no pior mês, nós tínhamos 800 pessoas em UTI na Bahia. Pois bem, no dia de hoje, nós temos 20 mil casos ativos, ou seja, 10 mil a menos, mas já passamos de 1.000 pessoas em leitos de UTI, ou seja, a situação é muito mais agressiva e, infelizmente, temos tido muita reinfecção. Aquela tese da imunização de rebanho, esqueça, ela não está válida. São muitas pessoas, um percentual elevado de reinfecção, a segunda vez contaminado. E mesmo pessoas, eventualmente, que tinham tomado a primeira dose, que ainda não tinham tomado a segunda, também foram infectados por essa nova cepa do vírus. E a situação é muito grave, principalmente porque está recontaminando boa parte das pessoas que já tinham tido o vírus o ano passado. Agora, governador, eu penso que nós estamos chegando num momento que é o seguinte, agora estão sendo tomadas medidas mais radicais de uma tentativa de maior isolamento social. No entanto, muita gente que está contaminada ainda vai manifestar os sintomas, ainda vai agravar, ainda vai parar no hospital e ainda vai parar nas UTIs. Além, quer dizer, os governadores, os governantes só têm na mão esse instrumento das medidas restritivas, porque a vacina, em março, esquece, só o Instituto Butantan vai fornecer essas vacinas em março. A Fiocruz vai começar em abril, vai ter um grande volume de vacinas da Oxford para distribuir, de fato, para o país inteiro. Então, o que vai acontecer nesse mês de março? Quer dizer, eu queria voltar à minha primeira pergunta. As medidas restritivas agora sendo tomadas, elas vão ter efeito? Ou nós vamos ter nos próximos 10, 15, 20 dias talvez uma situação muito dramática que essas medidas não vão conseguir evitar? Perguntaria para o senhor, cenas de pessoas morrendo em casa, sem hospital, o senhor acha que nós podemos, de fato, chegar no Brasil todo a esse ponto? Infelizmente, Mônica, eu acho que essas cenas nós vamos presenciar em vários lugares no Brasil. Eu diria que hoje a situação está para eclodir, está para explodir essa situação. Em vários estados, as UPAs estão lotadas, estão com gente já no corredor, os hospitais não têm vaga, então é a antessala da recusa do paciente na porta. Você começa a botar para dentro, já não tem mais os ambientes normais de acolher as pessoas, que são as salas específicas, como nas UPAs, nas unidades, você começa a botar no corredor, depois não dá nem para botar no corredor, você manda voltar da porta da UPA ou do hospital. Nós estamos a um passo disso, eu diria, em vários estados brasileiros, e é uma questão de tempo, de semanas, o efeito é cascata e vai alcançar todos os estados. Todos os 3 estados do Sul já estão nessa situação. O Sudeste, Minas, começa a apresentar colapso. O Nordeste, nós temos a situação da Bahia, temos a situação do Ceará, muito crítica, do Rio Grande do Norte. É uma questão de tempo e de dias no Centro-Oeste, temos Goiás, Mato Grosso, enfim, o Distrito Federal. A situação vai se espalhando e é difícil não presenciar essas cenas dramáticas, exceto se a gente conseguisse vacinar em uma semana, em 15 dias, um grupo substantivo de idosos, que são as pessoas que, ao fim e ao cabo, vão parar nas UTIs. Agora, governador, o senhor está negociando, conversando, como o senhor já disse, faz a Sputnik, com o Butantan, o senhor conversa com todo mundo. Objetivamente, quando o senhor acha que nós vamos começar, de fato, a ter uma vacinação, como outros países estão tendo, como os Estados Unidos está tendo, como o Chile está tendo, que a gente possa avançar para 10, 15, 20% da população imunizada? Março é um mês perdido já. O senhor concorda com isso? Quer dizer, em termos de se chegar a esse percentual, quando é que a gente vai deslanchar nisso?
Olha, eu não diria que é perdida, porque eu não sei termos que o governo federal eventualmente está negociando. A Bahia só não alcançou esses números porque nós não tínhamos base legal para comprar e vacinar. Porque senão nós teríamos comprado 50 milhões de doses ainda em dezembro e em janeiro já tínhamos recebido o primeiro lote. Teríamos sido provavelmente o primeiro estado brasileiro a vacinar, mas infelizmente nós não tínhamos amparo legal, nem tínhamos decisão judicial que lastreasse essa tomada de decisão. Ainda hoje, nós estamos aguardando, entramos com um novo recurso no STF, nós estamos com um contrato pronto com a Sputnik para assinar, para ter ainda em março um lote aqui no país, mas nós dependemos dessa autorização legal, porque a Anvisa ainda não aprovou. É inaceitável, eu repito todas as vezes, esse comportamento da Anvisa. Mônica, hoje eu fiz uma figura de expressão assim, é como se nós estivéssemos na guerra, os soldados sendo baleados, caídos no chão, e alguém vai socorrer com gases, ou vai botar uns esparadrapos, e a Anvisa disse assim, não pode usar essa gase não, nem esses esparadrapos. Eles não foram autenticados pela Anvisa. Mas está na guerra, o cara foi baleado, não deixe ele aí, eu vou ter que analisar a gase, vou ter que analisar os esparadrapos para ver se você pode parar a sangria do soldado. Mas ele vai morrer. Não, se ele morrer é um fato como outro qualquer, mas você não pode usar nem a gase nem os esparadrapos sem eu dar o consentimento. É mais ou menos isso que a Anvisa está fazendo com os brasileiros, permitindo a morte de milhares de brasileiros, enquanto eles vão a passo de tartaruga e muita má vontade, aprovando lentamente o uso das vacinas, enquanto milhares de pessoas estão morrendo no Brasil. Governador, esse colégio de governadores, esse grupo de governadores que tem desempenhado aí um papel importante desde o início da pandemia, e já se reunia a rigor antes dela, não é? Provavelmente tem uma relevância e uma disposição que não tinha no Brasil desde os anos 80, quando, sobretudo na segunda metade daquele período, foi um colégio importante, foi um ator coletivo importante. Como é que esse grupo de governadores tem se articulado no que concerne a metodologia, por exemplo, numa etapa como essa da vacinação? Quando nós vemos todo dia nas telas das TVs o anúncio do desempenho, dos percentuais dos diferentes estados, é óbvio que as bases são muito baixas, né? Não chegamos ainda a 4%, e as bases dos estados naturalmente são baixas, mas a disparidade entre os estados, disparidade de 50%, 60%, 70% em alguns casos, embora, repetindo, com bases baixas. Como é que se dá esse processo de transmissão de conhecimento, de troca de aprendizado e de metodologia dentro desse colégio de governadores, governador? Olha, eu diria que é uma experiência bastante positiva. Se temos que lamentar que o governo federal tenha não governado para todos os brasileiros, mas ele declarou guerra a estados e municípios que não se ajoelham para a negação da ciência e transformou os estados em principal adversário político e institucional. Mas eu diria que essa disparidade, tem a ver com as diferenças regionais e geográficas brasileiras. Por exemplo, nós estamos com um percentual bastante razoável de vacinação, mas, por exemplo, na primeiro lote tinha um percentual bastante expressivo para indígenas. E nós estamos tendo muita dificuldade de vacinação dos indígenas. Vários caciques têm resistido na vacinação e essas vacinas continuam estocando, aguardando a vacinação, porque é um preposto, inclusive, do governo federal, que representa essa vacinação nas aldeias, não é o município que vai lá diretamente vacinar. Assim como nós temos, por exemplo, a maior população rural. E por a vacina estar chegando a conta-gotas e o critério é vacinar do mais velho para o mais novo, você vai diversas vezes a alguns distritos, às vezes que fica a 100 quilômetros da sede, a 80 quilômetros da sede, e chega lá e vai vacinar 3 pessoas de 89 anos, 90 anos. Depois volta uma semana para vacinar de 85.
Então, ou seja, você tem que dar 2 viagens em uma semana para o mesmo distrito para vacinar 5, 10 pessoas. Então, esse modelo, a conta-gotas, isso está atrasando a vacinação e você tem que fazer quase que uma seleção individual de quem você vai vacinar. É diferente, por exemplo, de vacinação de idosos ou de crianças, você tem um estoque suficiente, você chama todos nos postos de saúde e vacina. É muito mais rápido, sem fazer esse rigor de faixas etárias. Aí você consegue ter uma velocidade maior. Na medida que você tem que segregar muitos grupos, muitas faixas etárias, isso retarda muito as mudanças. Mas eu diria que, respondendo a sua pergunta, há muito acúmulo através de formação de consórcios regionais entre os governadores, tem muito acúmulo de trocas de experiências de gestão. Então, aqui nós tivemos a oportunidade de colher experiências do Ceará, recebi aqui equipes de Goiás, que é de um outro partido, do sul do país, vindo conhecer experiências de PPP. Então, há muita troca de experiência entre os governadores, de modelos de gestão, de experiências positivas. Então, eu acho que foi positivo, como dizem os orientais, toda crise também gera uma oportunidade. E essa crise no Brasil gerou a oportunidade de um compartilhamento maior de experiência entre os governadores. Isso é um saldo positivo que, com certeza, ficará para as gestões futuras. Governador, em novembro, na primeira quinzena de novembro, se não estou enganado, houve uma alta praticamente sincrônica, se deu em todo o território do país, uma alta do número de casos e um repique, digamos assim, do número de óbitos. Não teria sido oportuno, naquele momento, se reativar hospitais de campanha, se programar a retomada de leitos de UTI, etc. e tal, ou seja, se preparar para a hipótese de alguma coisa pior, porque até por conta dos exemplos que chegaram de fora, da Europa, sobretudo? Sim, você está correto. E no caso da Bahia, isso foi feito. Nós temos um gráfico, eu podia até lhe enviar depois. Nós temos vários gráficos aqui para registrar a situação da Covid. Um deles mostra o aumento de leitos disponíveis de Covid, que nós crescemos até o mês de julho, e quando a doença foi caindo, esses leitos foram sendo desativados lentamente até o mês de outubro. A partir de novembro, a Covid volta a subir e o gráfico também, a gente volta a reativar os leitos lentamente. E agora, aqui no caso da Bahia, estamos lançando mão eu diria, a grosso modo, dos últimos 200 leitos possíveis aqui no estado. Hoje eu fui lá fazer uma vistoria na Fonte Nova, que são 100 leitos que amanhã entram em funcionamento, e provavelmente semana que vem nós estamos lançando no novo Hospital Metropolitano, que nós estamos licitando, que ele vai ser gerido no formato de PPP, mas, paralelo a isso, nós estamos fazendo uma contratação emergencial para ativar 100 leitos novos de UTI. Então, são os últimos, eu diria, 200 leitos possíveis de se fazer na Bahia. Mas, mesmo sem esses 200, nós hoje temos mais leitos de UTI do que tínhamos no pico da pandemia em julho do ano passado. Temos um número bem maior, tanto leitos estaduais como leitos municipais, mas nem isso foi suficiente. E eu estou usando uma figura de linguagem, Lavareda, para explicar essa situação para a população. É como se a gente estivesse numa cidade e choveu muito na cabeceira do rio e o rio a água está vindo e vai inundar a cidade. E algumas pessoas tentam evitar a inundação na cidade mandando pegar 50 baldes, 500 baldes, 2.000 baldes, achando que é possível evitar a inundação com baldes tirando água. É a mesma coisa, é possível evitar o colapso só abrindo leitos de UTI. Não é possível. A inundação vai chegar. O que nós teríamos que fazer é mudar o curso do rio, é fazer uma intervenção emergencial e mudar o curso do rio para que ele não venha para a cidade. No caso da pandemia, nós teríamos que conter a transmissão do vírus. E a Alemanha, eu vi há pouco aqui a Band News relatando, está prorrogada até o dia 28 o toque de recolher. A Inglaterra ficou 30 dias dessa forma. Então,
ou muda o curso do rio, ou muda os hábitos de relacionamento, de convivência, ou a tragédia vai acontecer. Infelizmente, parte da população brasileira passou a se comportar como se a pandemia já não existisse. As pessoas estavam lotando bares, lotando praias, fazendo paredão, festa no meio da rua, nos postos de combustível, aglomerados, festas clandestinas. Aqui, por exemplo, nós proibimos o Carnaval, proibimos o Réveillon, e a polícia teve muito trabalho para sair fechando festas, seja de pessoas mais ricas, em conjuntos nobres lá no extremo sul, seja em bairros populares, ou seja, havia uma sensação de que o vírus tinha ido embora e que não era mais ameaça, e isso só fez acelerar o processo de contaminação. Governador, a gente vai partindo para a última pergunta. Eu queria justamente seguir um pouquinho mais nesse assunto que o senhor falou, da população brasileira. A gente fala muito da responsabilidade dos governantes, e há uma responsabilidade evidente, atraso na negociação das vacinas, toda a conduta administrativa dessa gestão. Há um exemplo que as autoridades dão, mas a gente não pode falar que a população brasileira não está bem informada. Tem muitos governantes que fizeram seguidos alertas dos riscos. Diariamente, em todos os jornais, rádios e TVs, há especialistas falando como é possível evitar essa contaminação, com algumas medidas individuais de se distanciar das pessoas, de usar máscara, de evitar aglomeração, de trabalhar com todos os cuidados, de não se aproximar de maneira arriscada. Então, o que essa pandemia está revelando do caráter dos brasileiros ou dessa parte da população que simplesmente não apenas arrisca a própria vida, como parece não se importar em arriscar a vida dos outros? Esse é um elemento, eu diria, triste para uma reflexão nossa. O que Brasil sairá dessa crise? O que vai ficar destacado como a alma do brasileiro, como o sentimento do brasileiro, pelo menos de parte do Brasil. Como o Lavareda citou, 20% de brasileiros ainda aprovarem essa condução do presidente é algo assustador. E, por exemplo, na sexta-feira, onde nós já tínhamos o toque de recolher, na cidade de Teixeira de Freitas, que o prefeito lá não seguiu o decreto do Estado, a polícia teve que intervir para acabar uma festa clandestina. E o destino trágico, hoje eu recebi uma mensagem dizendo: está lembrado da festa de sexta-feira, governador, em Teixeira? Eu disse sim, que a polícia acabou. A mãe do dono da festa está agora internada no hospital de Covid. Então, essa sensação de que as pessoas não têm, parte da população, infelizmente, não teve o respeito pela vida dos outros e, inclusive, nem pela sua ou de sua família. Então, infelizmente, alguns se comportaram dessa forma, principalmente alguns segmentos que viram na oportunidade de ganhar dinheiro com festa ou com atividades clandestinas, estimularam, organizaram, e infelizmente parte da sociedade brasileira entrou nessa concepção. Eu não sei dizer quantos por cento, mas infelizmente muitos comportamentos de completo desrespeito à vida do ser humano, e eu diria sem nenhum sentimento, nem fraterno, nem humano, sentimento de humanidade, de fraternidade. E o pior de tudo é ver, às vezes, declarações de pessoas que se diziam ou se dizem religiosas. E eu não sei onde está o sentimento cristão nesse momento, que as pessoas não têm qualquer compaixão pela dor do próximo, pelo sentimento do próximo. Ver o desespero de um pai, de um filho, de um irmão com seu parente sem ter a oportunidade de ter um tratamento digno, ou aqueles que tiveram e mesmo assim foram a óbito. Então, é realmente assustador não ver, na minha opinião, as atitudes do presidente. Para quem olhava o currículo, eu nunca esperei coisa diferente, mas eu esperava, sim, que a essa altura do campeonato, 90%, 95% do povo brasileiro estivesse rejeitando esse tipo de comportamento de completo desrespeito pela vida humana. E é surpreendente saber que 20% ainda acham que essa atitude é correta. Então, eu não sei o que está na cabeça
o que é que pensa esse 20% de brasileiros que apoiam a brincadeira, a provocação, o passeio de esqui, quando você completa 50 mil mortes, o estímulo a tirar máscara quando você completa 200 mil mortes. Eu não sei em que aspecto que a gente poderia aprovar uma gestão desastrosa como essa. Governador, infelizmente chegamos ao fim do programa. Espero que o senhor retorne aqui num momento melhor para dar boas notícias para a gente. Queria agradecer muito por o senhor ter dedicado esse tempo ponto a ponto a nós aqui. Muito obrigada. Eu agradeço, Mônica. Agradeço, Lavareda, a oportunidade. Espero, sim, a gente ter outra oportunidade fora desse momento da pandemia para a gente falar um pouco da Bahia, das oportunidades, do que nós estamos fazendo aqui. Temos, graças a Deus, ao longo de 6 anos, fomos o segundo estado do Brasil em investimento. Só ficamos atrás do estado de São Paulo. E projetos importantes de parceria público-privada na área de infraestrutura, como o metrô, que é o segundo extensão do Brasil, o VLT agora com 22 quilômetros, e um projeto tão sonhado há quase 100 anos aqui, que é a Ponte Salvador-Itaparica, com investimento de 7 bilhões, Mônica, de reais, feito numa PPP com um grupo chinês. Mas nós haveremos, com fé em Deus, de ter logo, logo, passado essa crise, uma oportunidade para a gente falar um pouco da Bahia, do desenvolvimento e da nossa experiência aqui, do que nós temos feito ao longo desses anos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e ilumine o nosso povo e os nossos governantes. Obrigada. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.